Então, vamos reiniciar aqui nosso módulo de radioatividade, ok? Deixa eu colocar aqui na aula, no slide respectivo. Então, hoje eu quero falar com vocês algumas informações, né, sobre essa área. Deixa eu pegar aqui essa área de radioatividade, né? Opções de seta aqui, visível, pronto. Então veja, a química nuclear, né? A química nuclear refere-se sempre a reações que ocorrem com o núcleo atômico, tá ok? Isso eu tenho ressaltado muito, até porque no início do nosso módulo nós falamos que o raio-x, né, não era uma reação nuclear, né? O raio-x é proveniente de um feixe de elétrons, mas as partículas alfa, beta, gama, elas são provenientes de desintegrações, né, nucleares, porque elas provêm de núcleos, ok? Núcleos atômicos. Esses núcleos atômicos, de forma geral, eles são compostos por prótons e nêutrons. Então, ó, todo núcleo com número de massa, esse A aqui, gente, é número de massa maior do que 4, é também chamado de núcleo complexo. Os núcleos complexos com número atômico menor ou igual a 92 são encontrados na natureza. Então, eu vou mostrar aqui já para vocês, ó, a maioria desses núcleos aqui complexos, né? Só para a gente ter noção, o que não são núcleos complexos é o hidrogênio e o hélio, tá ok? O hidrogênio e o hélio não são considerados núcleos complexos, porque o número de massa deles é menor do que 4, menor ou igual a 4, né? E já núcleos complexos seriam menor do que 92, né? Menor ou igual a 92. Se nós notarmos aqui, ó, nós temos o número atômico, só uma adendo. Quando se faz a classificação de número complexo, não, elemento complexo ou núcleo complexo, se faz em referência ao número de massa. Número de massa. O que é o número de massa? É a soma de prótons mais nêutrons. Tá entendendo? Já o núcleo complexo, você tem que olhar o número atômico. O que é o número atômico? O Z, né? Tá aqui, ó, o Z. O Z é o número de prótons presentes em um núcleo. Então veja só, menor ou igual a 92, né? Isso como tá falando lá o texto. São encontrados na natureza. Então, ó, eu vou ver aqui, ó, o número atômico. Aqui 83, 84, 86. As tabelas periódicas, gente, não trazem o número de massa. Eles trazem a massa atômica, que é outra coisa. Mas o número de massa não, porque é uma infinidade de elementos que tem. Por exemplo, só dar um exemplo aqui, é o cálcio. O cálcio, o número atômico dele é 20. Mas você pode ter cálcio com números de massa diferentes, mas porém com o mesmo número atômico. Isso é o conceito de isótopos, né? Então, 92. Então, nós iremos até o urânio, né? Então, ó, do urânio abaixo, ou seja, urânio, protacnídeo, tório, actínio, rádio, frâncio, radônio, astarto. Isso aqui, essa infinidade todinha aqui, ó, é encontrada na natureza, tá ok? De forma natural, ou seja, por meio de minérios, né? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem uma das maiores minas, né, de urânio do mundo, ok? Nós temos capacidade de produzir material radioativo. O Brasil tem, e se eu não estou enganado, essa mina fica na Bahia, tá ok? Aí o restante, que fala aqui, ó, o núcleos complexos com Z, ou seja, número atômico maior do que 92, são chamados elementos transurânicos. Só existem se produzidos artificialmente em laboratório. Então,
partir do urânio, né? Então, a partir do urânio, aqui ó, a partir do urânio, não, acima do urânio, o neptúnio, plutônio, americium, cúrio, berquélio, califórnio, astênio, férmio, mendelévio, nobélio e laurêncio. Todos esses elementos aqui e também esses aqui, ó, o 104, o 105, o 106, eu estou citando o número atômico. Eles são produzidos única e exclusivamente em laboratório. Você nunca vai conseguir. Desses aqui, o mais famoso é o plutônio, né? Porque, veja que interessante, depois de uma explosão de uma bomba, de um artefato nuclear contendo urânio, o urânio se transforma em plutônio. Okay? Então é bem famoso ele. O restante aqui é mais objeto de pesquisas em laboratórios, né? Ok. Vai até o elemento 118, ó, o organossônio. Organessônio. Tá ok? Ainda, bem, os nomes aqui são todos estranhos. Eu até melhor se referenciar falando o número atômico, tá ok? Deixa eu voltar aqui. O último elemento transurânico de existência confirmada, aqui na época que eu peguei essa informação, não se chamava organessônio, se chamava roentgenio. Então, mas o 100... Ah, não, isso aqui é o 111, né, que ele tá falando. Tá falando do o 111. Deixa eu ver aqui, 111 é roentgenio. Aí, embora esse elemento já tenha conhecimento de experiências, então ele está falando que aqui, apesar de ir até o 111, é conhecido esses outros elementos aqui, ó, mas eu vou explicar a vocês. Esses elementos só são produzidos em laboratório e eles duram pouco tempo. Você produz ele em laboratório, mas às vezes ele fica uma fração de segundos estável. Porque esses núcleos aqui, gente, são todos instáveis, ok? É bastante útil no estudo dos núcleos classificá-los em par. Isso aqui é só uma informação, hein? O que é par? É o número atômico, né? E o número de nêutrons, se é par. Se o número atômico é par e o número de nêutrons é par. Par, ímpar, par, ok? Dessa forma, é útil falar da região de núcleos leves, ou seja, número de massa menor do que 20. Núcleos médios, número de massa maior, nessa região entre 20 e 70, né? Seria maior do que 20 e menor do que 70. E núcleos pesados, maior do que 70. Aí eu trago aqui a tabela periódica, né? Então a gente sabe que a partir do urânio, ó, esses elementos são todos artificiais. Vamos olhar o número atômico, hein? Do 93 até o 118. Abaixo do urânio, né? Igual ao urânio, ou seja, abaixo de 92, ou seja, a partir de 92, o restante dos elementos aqui são todos encontrados em alimentos também, viu? Só pra gente ter noção, ó. O potássio tem muito na banana, potássio. Cálcio também, ok? Agora, tem algumas espécies, né? Alguns nucleotídeos, né? Que são radioativos, ok? Principalmente, ó, do potássio. Então, bananas, elas contêm um pouco de elementos radioativos, mas é tão pequena que é desconsiderável. Aí aqui vamos falar sobre reações nucleares. As reações nucleares, elas se dividem em duas, né? A reação de fissão, tá ok? A fissão, o que é a fissão? É a fragmentação de um núcleo em partes menores. Então tá aqui, ó, isso aqui é o princípio de toda explosão nuclear. Gente, o núcleo atômico, apesar de ser muito pequeno em relação à eletrosfera do átomo, ele é muito coeso. É uma das forças do universo mais forte que existe. Okay? É a força que mantém nêutrons e prótons unidos, como está aqui ilustrado. Então, quando um núcleo desse ele é perturbado,
e consegue-se, né, no caso, particioná-lo em partes menores, há um desprendimento de energia enorme, tá ok? Então o que é que vai ocorrer aqui? Então eu tenho esse núcleo, né, o urânio, ele está sendo bombardeado com outra partícula, tá ok? Então esse urânio ele vai desprender uma quantidade enorme de energia, vai ficar instável e vai se separar, né, em núcleos menores, tá ok? No caso aqui, ó, ele se separou no núcleo de bário com o número atômico 56, não sei se dá para ver aí. Deixa eu ver aqui se dá para mas dá para eu citar aqui 56, número atômico do bário, e aqui, ó, o potássio, número atômico 36. Então é assim que ocorre uma explosão nuclear, hein? Ou mais famosa, fissão nuclear. O que é a fissão? Você pegar um núcleo atômico e parti-lo em vários, né? Tá ok? Então os primeiros artefatos nucleares eles funcionavam assim, tá ok? Depois a gente vai entrar nessa parte de artefatos nucleares e vamos debatê-los, né? Sala de aula. Então ele está falando aqui que a fissão, né, é um processo utilizado pelos artefatos atômicos, né? E também essa reação de fissão também é utilizada em quê? Em usinas nucleares. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem 2 usinas nucleares. Ficam no município do estado do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, fica numa ilha, ok? Lá existem 2, como eu poderia dizer, 2 usinas nucleares e uma terceira também está em construção, tá ok? Então, outro tipo de reação nuclear é a fusão nuclear, o processo que ocorre quando núcleos menores se unem formando outros maiores. Esse processo aí, ele também pode ser utilizado para produção de energia, só que atualmente ainda é objeto de pesquisa em laboratórios. E, de forma prática, também já foi utilizado pelo homem para a produção de artefatos nucleares, tá ok? Então, assim, veja o quanto o homem pode produzir de energia, né? Com conhecimentos acerca dos núcleos atômicos, né? Mas o que é uma fusão? Fusão realmente é fundir. O que é fundir uma coisa? Juntar uma coisa com outra. Então, ó, tá ilustrando aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, no caso, ó, 2 núcleos, tá ok? De hidrogênio, átomos de hidrogênio. Só que esses 2 núcleos, eles precisam ser isótopos um do outro. Ó, o número atômico aqui é 1 e aqui é 1. E aqui, ó, ele precisa ser, esse segundo núcleo, ele precisa ter um número de massa, ou seja, a soma de prótons mais nêutrons igual a 2. Então, se eu pegar esses 2 núcleos, né, e fundir eles em um só, eu vou produzir um núcleo maior e vou liberar energia. Isso já foi utilizado para produzir bombas de hidrogênio. O que é bombas de hidrogênio? É uma reação nuclear de fusão, que é fundir núcleos de hidrogênio. O nosso Sol também utiliza do mesmo processo, ok? O nosso Sol. Quer dizer, na verdade, todas as estrelas do universo, elas funcionam por esse mecanismo. Fundir núcleos de átomos de hidrogênio, tá ok? Então aqui você produzir um núcleo de hélio pesado, né? E também eu posso fazer o processo de fissão, ó, por outros, utilizando outras formas, mas também com hidrogênio. Só que eu tenho aqui 2 isótopos de hidrogênio que também são isóbaros, né? Tem o mesmo número de massa. Isótopo é quando tem o mesmo número atômico. Isóbaro quando tem o mesmo número de massa. Então vou fundir eles 2. O que é que vai ocorrer? Vai ocorrer a liberação de energia e a produção de um núcleo maior, também de hélio. Esses detalhes depois nós iremos, podemos aprofundar por meio de questões. Mas o que é essencial você gravar aí é sobre a fissão, né, e a fusão. Fissão é você fragmentar um núcleo em núcleos menores. A fusão é você unir
núcleos menores e formar maiores. Então, o decaimento radioativo, né, é um processo natural de eliminação de partículas para se alcançar um núcleo mais estável. Esse gráfico aqui é só uma ilustração, né? Você tem um número de prótons, ou seja, um número atômico, em função do número de nêutrons. Então, tem núcleos que eles vão buscar ter uma certa estabilidade, né? Ou seja, veja, por exemplo, o urânio. O urânio, ele, se você comparar com um núcleo de potássio, ele não é estável, o urânio. Então, ele vai procurar ter decair radioativamente. Mas como é que ele vai fazer isso? Liberando partículas alfa, beta e gama. Tá ok? Então, o que eu falei aqui, ó, decaimento, ele vai buscar o que? Eliminar essa instabilidade por meio da emissão de partículas alfa, beta e gama. Aí falando agora aqui sobre cinética radioativa, né? O que é a cinética radioativa? É o estudo da velocidade com que a desintegração ocorre, né? Ou seja, o tempo em que um grupo de átomos de certo isótopo leva, né, para desintegrar por meio de emissão de radiação alfa e beta. Aí a velocidade de desintegração é calculada por essa fórmula aqui, ó, V é igual ΔN é o número de átomos, né, a variação do número de átomos. Ou seja, o delta é igual a N final menos N inicial. Todo delta, né, o médio de variação é isso, é o final menos inicial, mais o número de átomos dividido por unidades de tempo, né? Então, assim, vale ressaltar que quando um átomo se desintegra, ele emite radiação alfa e beta. Por isso, à medida que o tempo passa, a quantidade de átomos que emite radiação será sempre menor, tá ok? Consequentemente, a variação ΔN sempre será negativa, tá ok? Por quê? Sempre será negativa, porque esse número aqui, ó, será menor, o número final de átomos, em relação ao número inicial. Aí sempre vai ser negativo. A gente vai ver isso em questões. Isso aqui é um gráfico, né, de desintegração, tá ok? Então, ó, se eu tenho 100 átomos, em certo intervalo de tempo, eles podem chegar a 50, depois chegar a 25, depois transcorrido outro intervalo de tempo, depois a 12,5 e 6,25. Isso é a desintegração. Então, a cinética radioativa vai se preocupar com o quê? A velocidade com que um processo de desintegração ocorre, tá ok? Então, a constante de radioatividade, né? A velocidade de desintegração, isso é uma dedução matemática que se faz, está relacionada à quantidade de átomos, tá ok? De um material radioativo. Assim, sempre que relacionamos essas duas variáveis, o resultado é uma constante denominada radioativa. Então, ó, se eu relacionar a velocidade com a quantidade de átomos, né, de um material radioativo, eu vou ter a constante radioativa. Mas o que significa isso? Significa o seguinte, vou dar um exemplo bem prático aqui. Eu tenho a constante radioativa do rádio, ela é 1 sobre 1400, que a unidade de tempo nem importa. O que significa isso? Significa que em um ano, tá ok, apenas um átomo dentre os 1400 sofreu desintegração, tá ok? Vamos lá. Então, a constante radioativa nós já sabemos. Como é que eu calculo a constante radioativa? V dividido por N. E a intensidade radioativa? Ela vai depender da constante, né, radioativa e do número de átomos do isótopo radioativo. Assim, quando o número de átomos maior, quanto maior o número de átomos, maior será a massa da amostra radioativa, tá ok? Consequentemente, né, isso, maior será a intensidade radioativa, isto é, maior será a quantidade de radiações alfa e beta. Se eu pegar, ó, a constante radioativa e multiplicar pelo número de átomos, né, isótopos, né, radioativos, eu vou ter intensidade.
ok? Aí a vida média é a propriedade cinética radioativa que indica, né, o tempo necessário para que átomos de um certo isótopo radioativo levam para se desintegrar. Isso significa que a vida média é o inverso da constante radioativa. Isso é uma brincadeira matemática, viu, gente? Se eu pegar o inverso da constante radioativa, eu vou ter a vida média. E o que é a vida média? O tempo necessário para que átomos de um certo isótopo levam para se desintegrar. Tá ok? Então, assim, a vida média tem essa característica, né? A vida média não especifica o tempo em que um átomo do isótopo leva para desintegrar, e sim o tempo que um grande número de átomos leva para se desintegrar. É diferente da constante, né? A constante radioativa, esse C aqui, diz o quanto um átomo, em certo intervalo de tempo, ele vai se desintegrar. Já a vida média vai dizer, por exemplo, um mol. Quanto é que um mol de átomos, ou um grama de átomos X, qual o tempo necessário para se desintegrar? Então, isso é a vida média. Meia-vida, isso aqui é um conceito mais importante de química radioativa. A meia-vida é o tempo necessário para que a amostra radioativa perca metade da sua capacidade radioativa, consequentemente metade da sua massa. Portanto, nesse tempo podemos afirmar que é metade do número de átomos da amostra sofreu desintegração. A fórmula comumente utilizada para determinar... Então, assim, deixa eu voltar aqui um gráfico para explicar a meia-vida. Ó, a meia-vida aqui. Eu tenho 100 átomos de um elemento. Qual é o tempo necessário para ele chegar à metade? A metade de 100 é 50. Mas qual é o tempo necessário? Nesse caso aqui, ó, 10 minutos. Aí de 50 para 25 também não é metade, então aqui é a meia-vida. Qual foi o tempo? De 50 para 25. Então, ó, 20 minutos. Qual a metade de 25? 12,5. Qual foi esse tempo? 30. E qual a metade de 12,5? 6,25. Qual foi esse tempo? 40. Então, a meia-vida, ela mede o tempo para que uma quantidade de átomos, né, de amostra radioativa perca sua capacidade de radiação. Ok? A fórmula comumente usada, né, meia-vida, envolve o tempo total ou parcial de desintegração e a quantidade de períodos. Então, ó, o tempo total é igual a quantidade de períodos, ou seja, a quantidade de meia-vidas em que a amostra perdeu metade de sua massa. E isso aqui, ó, é o P, é a meia-vida, né? Nos estudos relacionados à meia-vida, ainda podemos utilizar a seguinte expressão: N é igual a N0 sobre 2x, onde N é um número de átomos após a meia-vida. Aqui a quantidade de átomos final, quantidade de átomos inicial, dividido por 2 elevado a x. Quem é 2 elevado a x? O x aqui, no caso, é a quantidade de meia-vidas. Tá ok? Aí veja, isso aqui eu repeti, infelizmente, foi um erro. Mas ó, o que eu queria chamar a atenção é isso aqui, ó. Esse slide eu já expliquei, gente. É um erro aqui nos meus slides que eu tenho que tirar isso aqui. Essas simbologias podem, essas aqui, ó, anterior, podem ser substituídas, ou seja, ó, esse N, número de átomos final, e número de átomos inicial pode ser substituído por quem? Pela massa, ok? Massa inicial, massa final, massa inicial. Então aqui a gente vê, ó, tá aqui a fórmula, né? E vê algumas meia-vidas. O Césio 137 tem 30 anos. O carbono 14, que é um isótopo do carbono, ele leva 5.730 anos. O ouro, ó, mas esse ouro aqui, gente, é o ouro radioativo, é o 198, hein? Isso aqui é o número de massa, viu, gente? Sempre é o número de massa que ele está dando. Irídio, 14 dias. Veja que o ouro é bem estável, hein? Leva 2 dias, 7, né? Para se desintegrar. O rádio, 1.602 dias. O urânio, 4,5 bilhões de anos. E o fósforo, 14 dias. Mas é o fósforo 32. Então, assim,
essa área de química nuclear, né? Ela, vamos dizer, a gente varreu o conteúdo essencial, né? E agora a gente vai fazer os exercícios. O a mais é mais aplicações que podem surgir, tá ok? Dessa área. Então, muito obrigado e até a próxima.